Capítulo 20. A Flor do Éden. Febe, passando tão subitamente da ensolarada claridade do dia, ficou inteiramente ofuscada com a densa penumbra que reinava na maioria dos corredores do velho casarão. A princípio, não pôde ficar sabendo por quem fora recebida. Antes que os seus olhos tivessem se adaptado à escuridão, a mão de alguém segurou a sua, firme, mas delicada e calorosamente, manifestando o acolhimento que fez o seu coração palpitar com força, proporcionando uma indefinível sensação de bem-estar. Sentiu-se arrastada não para a sala de visitas, mas para um grande aposento vazio, que fora outrora o grande salão de recepções da Casa das Sete Torres. A luz do dia entrava livremente através das janelas sem cortinas do aposento, iluminando o chão empoeirado. E, assim, Febe pôde constatar, o que na verdade não lhe era segredo, depois do encontro de sua mão com aquela outra, que quem a receberá não fora Hepzibah nem Clifford, mas o grave. A comunicação sutil, intuitiva, ou melhor, a vaga e informal impressão de que algo lhe iria ser dito, fê-la curvar-se irresistivelmente ao impulso do artista. Sem desvencilhar a mão, ela o encarou, com uma interrogação muda no olhar, não prevendo de pronto algo de mal, mas absolutamente convencida de que a situação da família se modificara depois de sua partida, e esperava, ansiosa, uma explicação. O artista estava mais pálido do que de costume. Uma contração indicando grave preocupação vincava-lhe a fronte com uma ruga profunda, que descia, vertical, entre as sobrancelhas. O seu sorriso, no entanto, era caloroso e sincero, e revelava alegria, sem sombra de dúvida a mais viva expressão que Febe já testemunhara, vencendo aquela reserva típica da Nova Inglaterra com que o grave, em via de regra, mascarava tudo que se situava perto do coração. Era o olhar com que um homem, encontrando sozinho algo de amedrontador, em uma sombria floresta ou um deserto ilimitado, reconhecesse o vulto familiar de seu mais caro amigo, trazendo-lhe todas as gratas ideias pacíficas que pertencem ao lar e à tranquila corrente dos eventos cotidianos. No entanto, quando teve de responder à muda interrogação de Febe, o sorriso desapareceu. Eu não deveria me regozijar com a sua chegada, Febe. Nós nos encontramos em uma ocasião bem estranha. O que foi que aconteceu? Quis saber a jovem. Por que é que a casa está deserta? Onde estão Hepzibah e Clifford? Foram-se embora. Não tenho a menor ideia para onde. Respondeu o grave. Estamos sozinhos na casa. Hepzibah e Clifford foram-se embora? Não é possível. E por que você me trouxe para aqui, em vez de me levar para a sala de visitas? Ah, deve ter acontecido alguma coisa horrível. Preciso ir ver. Não, Febe, replicou o grave, impedindo-a de sair. Foi como eu lhe disse. Eles foram-se embora, e não sei para onde. Na verdade, aconteceu uma coisa terrível, mas não com eles, e acredito firmemente que não tenham nada com isso. Se li devidamente seu caráter, acrescentou, encarando a jovem bem nos olhos, fixamente, com uma severa ansiedade, combinada com ternura, delicada como é, e parecendo ter a sua esfera de ação entre as coisas normais da vida, creio, no entanto, que você é dotada de notável energia e coragem. É muitíssimo equilibrada e dispõe de uma qualidade que, quando devidamente posta à prova, há de se revelar capaz de enfrentar problemas bem alheios ao comportamento ordinário. Oh, não, replicou Febe, tremendo. Sou muito fraca, mas me conte o que aconteceu. Você é forte, insistiu o grave. Tem de ser tanto forte como sensata, pois estou desarvorado e precisando de seus conselhos. Você é que pode sugerir a providência certa que tem de ser tomada. Diga-me, implorou a jovem, tremendo da cabeça aos pés. Esse mistério me oprime, me apavora. É preferível saber logo de uma vez. O artista hesitava, apesar do que acabará de dizer, e com toda a sinceridade, acerca da impressão de equilíbrio que Febe lhe transmitia, ainda assim parecia a maldade levar ao seu conhecimento o terrível segredo do dia anterior. Seria como arrastar uma pavorosa figura da morte até o espaço limpo e acolhedor em frente da lareira de uma casa de família, onde seu aspecto repelente iria ressaltar-se em contraste com a coerção de tudo quanto a rodeava. No entanto, não podia esconder a verdade. Febe tinha de sabê-la. Você se lembra disso, Febe? Perguntou ele, entregando-lhe um daguerreótipo, o mesmo que mostrará em seu primeiro encontro no quintal, e que tão vivamente retratava os duros e implacáveis traços do original.
O que é que isso tem a ver com Hepzibah e Clifford? Redarguiu a moça. É o juiz Pishon. Você já me havia mostrado antes. Mas eis aqui o mesmo rosto, tirado há menos de meia hora, disse o artista, apresentando-lhe outra miniatura. Eu a estava terminando, quando ouvi você batendo na porta. É a morte, exclamou Phoebe, estremecendo e mortalmente pálida. O juiz Pishon morto. Tal como está representado, ele se encontra sentado na sala de visitas, disse o grave. O juiz Pishon está morto e Clifford e Hepzibah desapareceram. Nada mais sei. Tudo mais são conjecturas. Ao voltar, ontem à noite, para o meu quarto solitário, notei que não havia luz na sala de visitas, nem no quarto de Hepzibah, nem no de Clifford. E não havia, também, o menor ruído. Hoje de manhã continuava o mesmo silêncio, a mesma quietude mortal. Da minha janela, ouvi uma vizinha dizendo que os seus parentes tinham saído de casa, no meio da tempestade que caía durante a tarde. Também ouvi boatos segundo os quais o juiz Pishon havia desaparecido. Uma sensação que não posso descrever, a intuição indefinida de que ocorrerá uma catástrofe ou uma consumação, me impeliu a entrar nesta parte da casa, onde descobri o que você está vendo, Phoebe. Como um elemento de prova, que pode ser útil a Clifford e que tem também valor para mim, pois há motivos hereditários que me relacionam estranhamente com o destino daquele homem. Usei de todos os recursos à minha disposição para preservar um registro pictórico da morte do juiz Pishon. Mesmo agitada como estava, Phoebe não pôde deixar de notar a calma do comportamento de Grave. Ele parecia, é verdade, compreender todo o horror da morte do juiz, mas recebia o fato sem qualquer surpresa, como um acontecimento predisposto, inevitável, e tão entrosado com ocorrências anteriores que quase podia ter sido profetizado. Porque não abriu as portas e chamou testemunhas. Perguntou a moça, ainda trêmula. Deve ter sido horrível ficar sozinho aqui. Mas e Clifford? Redarguiu o artista. Clifford e Hepzibah. Temos de resolver o que se pode fazer de melhor em favor deles. Foi uma terrível fatalidade o desaparecimento deles. A sua fuga vai dar ao caso o pior aspecto possível. No entanto, como é fácil a explicação para aqueles que os conhecem. Surpresos, apavorados com a semelhança dessa morte e de uma outra que teve tão terríveis consequências para Clifford, os dois não pensaram em outra coisa senão em abandonar o local da ocorrência. Que desgraça! Se Hepzibah tivesse se limitado a gritar, se Clifford tivesse escancarado a porta e anunciado a morte do juiz Pishon. O fato, embora trágico em si mesmo, teria trazido boas consequências para os dois. Na minha opinião, teria concorrido para apagar a mancha negra do caráter de Clifford. E como, perguntou Phoebe, poderia surgir algo de bom de um fato que é tão terrível? Por quê? Explicou o artista. Se a questão for examinada sem preconceito lisamente interpretada, tem-se de chegar à conclusão de que o fim do juiz Pishon já podia ser esperado. Aquele tipo de morte tem ocorrido em sua família há várias gerações. Não muitas vezes, é verdade, mas, quando ocorre, em via de regra atinge indivíduos na faixa de idade do juiz, geralmente durante uma crise mental, talvez um acesso de raiva. A profecia do velho Maury, é muito provável, se baseava no conhecimento que ele tinha da predisposição física da raça dos Pishon. Ora, há uma minuciosa e quase exata semelhança entre a morte que ocorreu ontem e a morte do tio de Clifford, há 30 anos. É verdade que há certas circunstâncias, que não preciso especificar, que tornam possível e, como essas coisas são encaradas, provável e mesmo certo que o velho Jaffrey Pishon teve morte violenta às mãos de Clifford. De onde vêm tais circunstâncias? Protestou Phoebe. Se ele é inocente, como sabemos que é? Tais circunstâncias foram dispostas, respondeu o grave, ou, pelo menos, tem sido essa, desde muito tempo, a minha convicção, depois da morte do tio, e antes que ela se tornasse conhecida, pelo homem que está sentado lá na sala de visitas. A sua própria morte, tão semelhante à outra, mas não rodeada por nenhuma daquelas circunstâncias suspeitas, parece ter sido um castigo que Deus lhe infligiu, ao mesmo tempo punindo a sua perversidade e tornando evidente a inocência de Clifford. A fuga do último, porém, muda a situação inteiramente. Ele deve estar escondido bem perto. Se conseguíssemos trazê-lo antes que fosse descoberta a morte do juiz, o mal poderia ser remediado.
Não devemos esconder nem um momento mais o que aconteceu, replicou Phoebe. É horrível esconder tal coisa em nossos corações. Clifford está inocente. Deus evidenciará sua inocência. Vamos abrir as portas e chamar a vizinhança para constatar a verdade. Tem razão, Phoebe, concordou o grave. Tem toda a razão. No entanto, o artista não sentia o horror, inerente ao gênio suave e amante da ordem de Phoebe, de se encontrar assim enfrentando a sociedade e entrando em contato com um acontecimento que ultrapassava as regras da normalidade. Nem tinha tanta pressa quanto ela de se colocar dentro do recinto da vida ordinária. Ao contrário, experimentavam um feliz arrebatamento, como se tivesse encontrado uma flor de rara beleza, crescendo em um lugar desolado e exposta ao vento, e colhido, com a sua presente posição, aquela flor de ventura momentânea. Separava ele próprio e Phoebe do resto do mundo e os prendia um ao outro, em virtude do seu exclusivo conhecimento da misteriosa morte do juiz Pynchon e da resolução que eram obrigados a tomar a seu respeito. O segredo, enquanto pudesse continuar sendo segredo, os colocava dentro de um círculo de encantamento, uma solidão entre os homens, um afastamento tão completo como se estivessem em uma ilha no meio do oceano. Uma vez divulgado, o oceano iria refluir, separando-os um do outro por largas e ensolaradas praias. Por enquanto, todas as circunstâncias de sua situação tendiam a aproximá-los. Eram como duas crianças que, de mãos dadas, apertando-se uma contra a outra, caminham por uma passagem muito escura. A imagem da morte, enchendo a casa, os mantinha unidos pelo aperto de mão. Tais influências apressaram o crescimento de emoções, que, de outra sorte, não teriam talvez florescido a tal ponto. Possivelmente, mesmo, tivesse sido intenção de o grave deixar com que as suas sementes estiolassem. Por que estamos demorando tanto? Perguntou Phoebe. Esse segredo me sufoca. Vamos escancarar as portas. Em todas as nossas vidas nunca mais poderá haver outro momento igual a este, disse o grave. Será só terror, nada mais que terror. Phoebe, você não tem consciência de uma alegria, como tenho, que torna o único momento da vida digno de ser vivido. Acho um pecado pensar em alegria numa hora destas, replicou Phoebe, tremendo dos pés à cabeça. Você não pode imaginar, Phoebe, como era o momento para mim antes de você chegar, exclamou o artista. Que momento escuro, pavoroso. A presença daquele morto lançava uma grande mancha negra sobre tudo, tornava o universo, tanto quanto minha percepção podia alcançar, um cenário de culpa e de castigo mais terrível que a culpa. A sensação arrancava de mim a minha juventude. Não esperava sentir-me jamais jovem de novo. O mundo se mostrava estranho, selvagem, mau, hostil. A minha vida passada de todo solitária e vazia. O meu futuro, uma penumbra informe, que eu teria de moldar em formas dolorosas. Mas você entrou, Phoebe, e a esperança, o calor e a alegria entraram com você. O sombrio momento se tornou um momento abençoado. Não pode passar sem a palavra falada. Eu a amo. Como pode amar uma moça igual a mim? Reagiu Phoebe, obrigada a falar pelo ardor de o grave. Você tem muitas ideias com as quais eu tentaria em vão simpatizar. E eu também tenho tendências com as quais você não pode simpatizar. Isso é o menos. Não tenho capacidade de fazê-lo feliz. Você é a minha única possibilidade de ser feliz, retrucou o grave. Não tenho fé senão a que você me traz. E, além disso, tenho medo, continuou Phoebe, aconchegando-se de encontro ao grave, mesmo enquanto lhe contava, com toda franqueza, as dúvidas que a afetavam. Você vai me afastar do meu caminho sossegado. Vai fazer tudo para que eu siga em terrenos inexplorados. Não pode ser. Não é de minha natureza. Eu acabaria não suportando. Ah, Phoebe, exclamou o grave, ao mesmo tempo contendo o suspiro e sorrindo. Vai ser muito diferente do que você está pensando. O mundo permite toda a sorte de impulsos aos homens que não se sentem à vontade. O homem feliz inevitavelmente se confina dentro dos antigos limites. Tenho o pressentimento de que, de agora em diante, o meu destino será o de podar árvores, fazer cercas, talvez mesmo oportunamente construir uma casa para outra geração. Em resumo, conformar-me com as leis e a prática pacífica da sociedade. O seu equilíbrio vai ser mais forte do que a minha tendência à oscilação. Eu não faria isso, afirmou Phoebe.
Você me ama? Perguntou o grave. Se nos amamos, o momento não tem lugar para mais nada. Vamos fazer uma pausa para termos certeza. Você me ama, Phoebe? Você olha em meu coração, disse a jovem, baixando os olhos. Sabe que o amo. E foi naquela hora, tão cheia de dúvida e temor, que se realizou o milagre, sem o qual toda existência humana não passa de uma folha em branco. A alegria que torna tudo o que existe verdadeiro, belo e sagrado brilhou em torno do mancebo e da donzela. Não tinham consciência de coisa alguma que fosse triste ou fosse velha. Transfiguraram a terra e a transformaram novamente no Éden, do qual eram os primeiros moradores. Ficou esquecido o morto, que estava tão perto. Em tais ocasiões, a morte não existe. A imortalidade é outra vez revelada e abraça tudo com a sua abençoada atmosfera. Concedo, porém, o pesado sonho terreno se fez sentir de novo. Escute, murmurou Phoebe. Alguém na porta da rua. Agora, vamos enfrentar o mundo, disse o grave. Sem dúvida, a notícia da visita do juiz Pynchon a esta casa e da fuga de Hepzibah e Clifford levou a polícia a vir investigar aqui. Não temos outro recurso senão recebê-la. Vamos abrir a porta imediatamente. Para sua surpresa, porém, antes que chegassem à porta da rua, antes mesmo que saíssem da sala onde se achavam, ouviram passos no corredor adiante. Isso queria dizer que tinha sido aberta do lado de fora a porta que se supunha fechada à chave, e que realmente estava, como o grave tivera ocasião de constatar, e também Phoebe, que tentaram em vão abri-la. O ruído dos passos não era tão forte, confiante, decidido e intrometido como seriam, naturalmente, os passos de estranhos entrando em uma casa onde sabiam que não seriam bem-vindos. Eram passos leves, como de pessoas fracas ou cansadas, e eram acompanhados pelo murmúrio de duas vozes muito familiares aos dois ouvintes. Será possível? Sussurrou o grave. São eles, respondeu Phoebe. Graças a Deus. Graças a Deus. E então, como que acompanhando a exclamação sussurrada por Phoebe, ouviram a voz de Hepzibah mais distintamente. Graças a Deus, meu irmão, estamos em casa. Sim, graças a Deus. Replicou Clifford. Uma casa horrível, Hepzibah. Mas você fez bem em me trazer para cá. Vamos parar aqui. Aquela porta da sala está aberta. Não posso passar ali. Vou sair e ir descansar na cabana do quintal, onde eu costumava, há tanto tempo, me parece, depois do que aconteceu. Onde eu costumava me sentir tão feliz em companhia de Phoebe. A casa, porém, já não era tão horrível quanto Clifford imaginara. Os recém-vindos não tinham dado muitos passos. Na verdade, tinham ficado parados na entrada, sem saber o que fazer em seguida, quando Phoebe correu ao seu encontro. Ao vê-la, Hepzibah desfez-se em lágrimas. Fazendo das tripas coração, ela avançara com indizível esforço, sob o peso do sofrimento e da responsabilidade, até que, agora, podia pôr de lado aquele fardo esmagador. Na verdade, sequer lhe restava energia para jogar bem longe aquele fardo, mas cessara de sentir o seu peso a empurrando para a terra. Clifford parecia o mais forte dos dois. É a nossa Phoebe, e eu grave com ela, exclamou, com uma expressão de agudo, delicado entendimento e um sorriso gentil, mas melancólico. Pensei em vocês dois, quando, da rua, vi os ramalhetes de Alice florescidos. E, assim, a flor do Éden brotou, do mesmo modo, neste velho sombrio casarão. Capítulo 21. A partida. A morte repentina de tão proeminente membro da sociedade como o excelentíssimo juiz Geoffrey Pynchon causou, pelo menos nos círculos imediatamente relacionados com o falecido, viva sensação, que ainda perdurava 15 dias depois. Deve-se observar, porém, que, de todos os acontecimentos que constituem a biografia de uma pessoa, dificilmente se encontra nenhum, com certeza, de importância semelhante, que o mundo receba com mais naturalidade do que a sua morte. Na maior parte dos outros casos e contingências, o indivíduo se encontra presente entre nós, misturado com a evolução cotidiana das atividades humanas e nos oferecendo uma possibilidade definida de observação. Com a sua morte, ocorre apenas uma vacância e um torvelinho momentâneo, muito pequeno, em comparação com a aparente grandeza do objeto engolido, e uma ou duas bolhas subindo das escuras profundezas e vindo se arrebentar na superfície. No que diz respeito ao juiz Pynchon,
Pareceu provável, a princípio, que o modo de sua partida final poderia lhe conferir maior e mais duradoura fama póstuma do que a que ordinariamente acompanha a memória dos homens importantes. Quando, porém, ficou esclarecido, pela mais alta autoridade profissional, que o fato fora natural e, exceto quanto a detalhes sem importância, denotando uma ligeira idiosincrasia, de modo algum uma forma de morte excepcional, o público, com a costumeira lacridade, tratou de esquecer que o juiz sequer viverá. Em resumo, o eminente magistrado já estava começando a ser um traste esquecido antes de metade dos jornais do condado ter tido tempo de tajar a primeira página de luto e publicar os mais encomiásticos necrológios. No entanto, espalhando-se insidiosamente pelos lugares que aquele homem excelente frequentara durante a vida, avançava uma torrente oculta de conversas sussurradas, insinuações e revelações que teriam chocado sobremaneiras proclamadas em voz alta pelas esquinas. É realmente muito singular o fato de, muitas vezes, a morte de uma pessoa permitir que os outros façam uma ideia muito mais verdadeira do seu caráter, seja para o bem ou para o mal, do que faziam quando a pessoa estava viva e atuante entre eles. A morte é um fato tão autêntico que exclui a falsidade ou revela quanto ela é vã. É uma pedra de toque que destaca o ouro e exclui os metais inferiores. Se o falecido, quem quer que tenha sido, pudesse voltar uma semana depois de ter morrido, quase invariavelmente teria-se visto em uma posição mais alta ou mais baixa da que antes ocupava na escala do conceito público. Mas as conversas, ou escândalo, a que estamos agora aludindo diziam respeito a fatos bem antigos, ao suposto assassinato, 30 anos antes, do tio do juiz Pynchon. A opinião dos médicos a respeito da recente e lamentada morte do próprio juiz havia quase inteiramente eliminado a ideia de que ocorrerá um homicídio naquele velho caso. No entanto, ficará provado que alguém entrará nos aposentos do velho Jaffrey Pynchon no momento de sua morte ou quase no momento. As gavetas dos móveis de um aposento contíguo ao seu quarto de dormir haviam sido esquadrinhadas. Dinheiro e objetos de valor tinham desaparecido. A roupa de cama do morto apresentava manchas de sangue. E, mercê de uma cadeia solidamente forjada de provas dedutivas, a culpa pelo roubo e pelo homicídio recaíra sobre Clifford, que morava, então, em companhia do tio, na casa das 7 Torres. Donde quer que fosse, o fato é que surgira agora uma hipótese que, levando em consideração todas as circunstâncias, excluía a ideia da culpabilidade de Clifford. Muita gente afirmava que a história e a elucidação dos fatos, durante tanto tempo misteriosas, foram obtidas pelo artista do daguerreótipo por intermédio de um de seus identes mesmerianos, que, hoje em dia, tão estranhamente perturbam o andamento das coisas e envergonham a visão natural de todo mundo com as maravilhas que vêm de olhos fechados. Segundo essa versão da história, o juiz Pynchon, exemplar como se mostrou em nossa narrativa, fora, na mocidade, um salafrário aparentemente incorrigível. Os instintos animais, como muitas vezes acontece, tinham se desenvolvido antes das qualidades intelectuais e da força de vontade que o distinguiram mais tarde. Ele se mostrará irresponsável, libertino, sem escrúpulo e perdulário, sem ter outra fonte de renda além da generosidade do tio. Esse comportamento acabou indispondo com o velho solteirão, que, antes, lhe dedicava o maior afeto. Afirmava-se agora, mas não pretendemos apurar-se por uma autoridade aceitável pelas cortes de justiça, que o jovem, certa noite, fora tentado pelo demônio a vasculhar as gavetas do tio, às quais conseguirá acesso. Enquanto estava assim criminosamente ocupado, assustou-se, vendo que se abria a porta do quarto de dormir. À porta encontrava-se o velho Jaffrey Pynchon, de camisola. Horrorizado com a descoberta, o tio foi tomado de forte agitação, que, por sua vez, provocou a mórbida manifestação de uma tendência hereditária. O velho, sufocado por uma hemorragia, caiu no chão, batendo a fronte com muita força na ponta de uma mesa. O que fazer? Evidentemente, o velho solteirão estava morto. Era tarde demais para socorrê-lo. E, se pudesse ser socorrido, que calamidade, uma vez que o retorno da consciência iria trazer a lembrança do crime que ele vira o sobrinho cometendo. Mas o velho não escapou. Com o sangue frio e a insensibilidade moral que sempre o caracterizaram, o jovem continuou a revistar as gavetas e encontrou um testamento, de data recente, em favor de Clifford, que destruiu, e outro, mais antigo, em seu favor, que naturalmente conservou. Antes de se retirar,
Porém, Jaffrey refletiu sobre o fato de revelarem aquelas gavetas vasculhadas que alguém visitará o quarto com mau intuito. A suspeita poderia cair sobre o verdadeiro culpado. Tinha de evitar que isso acontecesse. E assim, em presença do morto, tratou de pôr em prática um plano que o inocentava, à custa de Clifford, seu rival, e cujo caráter lhe despertava desprezo e repugnância. Não é provável, seja dito de passagem, que ele tenha tencionado fazer com que Clifford fosse acusado de homicídio. Sabendo que o tio não fora assassinado, não lhe ocorrerá, na premente situação em que se encontrava, a ideia de que pudesse surgir tal acusação. Quando, porém, o caso se agravou, as providências anteriores de Jaffrey já o haviam comprometido com o que se sucedeu. Tão habilmente tinha ele disposto as circunstâncias que, no julgamento de Clifford, seu primo nem achou necessário jurar qualquer falsidade, mas apenas sustentar a única explicação decisiva, apenas se abstendo de contar o que ele próprio fizera e o que testemunhara. Assim, a criminalidade interior de Jaffrey Pynchon no que se referia a Clifford era, na verdade, negra e odiosa, enquanto seu comportamento exterior e a sua atuação positiva possivelmente não podiam ser menores, em tão grande pecado. Não passava da culpa com que um homem de eminente respeitabilidade espera mais facilmente contar. Estava destinado a se perder de vista ou se tornar um pecado venial na longa carreira subsequente do meritíssimo juiz Pynchon. Ele a deixou de lado entre as esquecidas e perdoáveis fraquezas de sua juventude e poucas vezes tornou a pensar no caso. Deixemos o juiz em paz. Ele não pôde ser considerado feliz na hora da morte. Embora ignorando, morrera sem deixar filhos, enquanto lutava para aumentar ainda mais a herança que deixaria para o filho único. Menos de uma semana depois de sua morte, um dos vapores da Cunard trouxe notícias que o filho morrera de cólera, justamente quando ia embarcar de regresso à pátria. Em consequência dessa morte, Clifford ficou rico, e Hepzibah também, e também a nossa roceirinha. E por causa dela, aquele inimigo da riqueza e de todo conservadorismo, o ardoroso reformador ou grave. Era tarde demais, na vida de Clifford, para que a consideração por parte da sociedade valesse o esforço e as contrariedades inevitáveis para sua conquista. O que ele precisava era do afeto de muito poucos, e não a admiração ou mesmo o respeito de muitos desconhecidos. Isso provavelmente teria sido alcançado se aqueles a quem coubera velar pelos seus interesses tivessem achado conveniente expô-lo a uma infeliz ressurreição de ideias passadas, quando a condição de qualquer bem-estar que ele pudesse alcançar residia na calma do esquecimento. Depois de todo o mal que sofrerá, não havia reparação. A lamentável zombaria daquilo que o mundo estaria disposto a oferecer. Depois, se prolongado sofrimento executará sua obra implacável, apenas poderia provocar a mais amarga gargalhada que o pobre Clifford era capaz de dar. É uma verdade, e bem triste, a não ser pelas esperanças mais altas que sugere, que nenhum grande mal praticado ou sofrido, em nossa esfera mortal, chega a ser reparado. O tempo, a contínua vicissitude das circunstâncias e a invariável inoportunidade da morte impossibilitam tal coisa. Se, depois de um prolongado transcurso de anos, o bem parece estar em nosso poder, não encontramos um nicho para abrigá-lo. O melhor remédio para o sofredor é seguir caminho e deixar para trás aquilo que antes pensou ser a sua irreparável ruína. O choque da morte do juiz Pynchon exerceu um efeito permanentemente revigorante e afinal benéfico sobre Clifford. Aquele homem forte e esmagador fora sua asa negra. Não era possível sequer respirar livremente dentro da esfera de tão maligna influência. O primeiro efeito da libertação, como testemunhamos na fuga sem destino de Clifford, foi uma trêmula exaltação. Passada esta, ele não se afundou de novo na anterior apatia intelectual. É bem verdade que nunca mais alcançou a plenitude de suas faculdades. Recuperou, todavia, o bastante para iluminar-lhe o caráter, revelar algo da sensibilidade artística privada de se manifestar devidamente e torná-lo objeto de um interesse não menos profundo, porém, menos melancólico que antes. Estava, à evidência, feliz. Se pudéssemos nos deter para apresentarmos um outro quadro de sua vida cotidiana, contudo de que dispunha agora para gratificar o seu instinto do belo, as cenas do jardim, que lhe pareciam tão doces, se mostrariam, em comparação, vulgares e triviais. Muito pouco depois da mudança de fortuna, Clifford, Hepzibah e Phoebe,
Com a aprovação do artista, resolveram mudar-se da velha casa das 7 torres, indo morar na bela casa de campo do falecido juiz Pyncheon. Chantecler e a sua família já haviam sido levados para lá, onde as galinhas iniciaram um infatigável processo de postura de ovos, com o evidente intuito, questão de dever e consciência, de continuar a sua ilustre estirpe sob melhores auspícios do que no século anterior. No dia marcado para a mudança, os principais personagens da nossa história, inclusive o bom tio Venner, estavam reunidos na sala de visitas. A casa de campo é, certamente, muito boa no que diz respeito à sua planta, observou o grave, quando o grupo estava discutindo as futuras acomodações. Mas não sei por que o defunto juiz, tão rico e tão empenhado em transmitir a sua riqueza aos descendentes, não achou preferível construir um tão excelente exemplo em arquitetura de pedra e não madeira. Assim, cada geração da família poderia alterar o interior, de acordo com seu gosto e com a comodidade, ao passo que a parte de fora, com o passar dos anos, iria tornando mais venerável a sua beleza original e dando uma impressão de estabilidade, que considero essencial à felicidade em qualquer ocasião. Como? Exclamou Phoebe, encarando o artista com espanto. Como as suas ideias mudaram. Uma casa de pedra. Há apenas 2 ou 3 semanas, você achava que as pessoas deveriam morar em casas tão frágeis como um ninho de passarinho. Ah, Phoebe, replicou o outro, com uma risada um tanto melancólica. Eu bem lhe disse como as coisas seriam. Você já está me achando conservador. E está aí uma coisa que nunca pensei ser. E é especialmente imperdoável nesta casa de tanto infortúnio hereditário, e sob o olhar daquele retrato de um conservador modelo, que, exatamente nessa qualidade, se tornou ele próprio, por tanto tempo, a asa negra da sua estirpe. Aquele retrato, disse Clifford, parecendo se encolher diante da severidade do olhar do antepassado. Sempre que olho para ele, vem-me à cabeça uma espécie de lembrança, semelhante a um sonho, mas que não consigo captar de todo. Riqueza, parece dizer, riqueza sem fim, riqueza inimaginável. Acho que, quando era criança, ou muito jovem ainda, aquele retrato tinha falado, me contando um grande segredo, ou estendido a mão, com um papel onde estava escrito tal segredo. Mas isso tudo está tão indistinto em minha memória atualmente, que pode ter sido aquele sonho. Talvez eu possa explicar, disse o grave. Vejam. Há uma possibilidade em 100 que qualquer pessoa, desconhecendo o segredo, um dia tocasse esta mola. Uma mola secreta, exclamou Clifford. Ah, agora estou me lembrando. Eu a descobri, em uma tarde de verão, quando estava perambulando pela casa há muito tempo. Mas não sei qual é o mistério. O artista apertou com o dedo o dispositivo a que estava se referindo. Antigamente, sem dúvida, isso faria com que o quadro se inclinasse. Escondido. Porém, durante muito tempo, o mecanismo fora comido pela ferrugem, de sorte que, com a pressão de o grave, o quadro, inclusive a moldura, despencou, indo cair emborcado no chão. Uma cavidade na parede ficou, assim, exposta à luz, dentro dela, um objeto tão coberto pela poeira de um século que não foi imediatamente reconhecido como uma folha de pergaminho dobrada. O grave abriu-a, e viu-se uma velha escritura, assinada com os hieroglifos de vários chefes de tribos de índios, concedendo ao coronel Pyncheon e a seus herdeiros, perpetuamente, uma vasta extensão do território oriental. Este é o próprio pergaminho que o pai da bela Alice Pyncheon queria recuperar, e cuja tentativa nesse sentido custou a felicidade e a vida da filha, disse o artista, aludindo à lenda. É isso que os Pyncheon procuraram em vão, enquanto tinha valor. E agora que encontraram o tesouro já de nada vale. Coitado do primo Jaffrey, exclamou Hepzibah. Foi isso que meteu aquela ideia maluca em sua cabeça. Quando os dois eram jovens, provavelmente Clifford inventou uma espécie de contos de fadas depois da descoberta. Ele sempre andava inventando histórias semelhantes, andando pela casa toda e iluminando seus cantos escuros com as suas belas fantasias. E o pobre do Jaffrey, que acreditava em tudo como se fosse realidade, pensou que meu irmão havia descoberto a fortuna do nosso tio. Morreu com essa ilusão na cabeça. Mas, perguntou Phoebe o grave, como foi que você ficou conhecendo o segredo? Minha querida Phoebe, replicou o grave, você gostará de tomar o nome de Maury? Quanto ao segredo, trata-se da única herança que me veio de meus antepassados.
Você já devia ter sabido, mas fiquei com medo de assustá-la contando que, neste longo drama de erro e castigo, represento o velho feiticeiro. E, provavelmente, sou tão feiticeiro quanto ele era. O filho do executado Matthew Mowley, quando estava construindo esta casa, aproveitou a oportunidade para construir aquele nicho e esconder lá a escritura dos índios, da qual dependia a posse dos imensos territórios do leste pelos Pishon. Assim, os Mowley podiam trocar tal território pelo terreno de que haviam sido desapossados. E agora, interveio o tio Venner, acho que todas aquelas terras valem menos do que um lotezinho de cada um em minha fazenda. Tio Venner, advertiu Phoebe, não fale mais em sua fazenda. Jamais irá para lá, enquanto estivermos vivos. Há uma cabana no quintal da nossa nova casa, uma cabana tão bonitinha como o senhor nunca viu igual. E vamos mobiliá-la para que o senhor possa morar lá. E só fará o que tiver vontade, ficará feliz dia e noite, e vai distrair o primo Clifford, com a sabedoria e a eloquência que sempre saem de seus lábios. Ah, minha querida menina! Exclamou o tio Venner, comovido. Se falasse a um moço como fala com este velho, a possibilidade que ele teria de não perder o coração não valeria um botão de meu colete. E o suspiro que me fez dar quase me arrebentou. Mas não faz mal. Foi o suspiro mais feliz que já dei em minha vida. E me parece que também engoli uma porção de ar vindo do céu. Bem, Phoebe, vão sentir falta de mim nos quintais da vizinhança e nas portas dos fundos. E acho que a rua Pynchon não vai ser a mesma sem o tio Venner, que se lembra dela com o campo aberto de um lado e o quintal da casa das 7 torres do outro. Mas, seja que eu vá para a casa de campo de vocês, seja que vocês venham comigo para a minha fazenda, não sou eu que vou escolher. São vocês. Venha conosco. Sim, tio Venner, insistiu Clifford, que se deleitava com as conversas do velho. Quero a sua presença sempre a 5 minutos de minha cadeira. O senhor é o único filósofo que conheci cuja sabedoria não tem, no fundo, nem uma só gota de essência amarga. Muito obrigado, exclamou o tio Venner, começando em parte a compreender que espécie de homem era. E, no entanto, quando moço, os outros pensavam que eu era bobo. Mas acho que sou como aquela maçã de inverno, quanto mais velha, mais gostosa fica. E as palavras de sabedoria que estão dizendo que eu falo são como aqueles dentes de leão cor de ouro, que jamais crescem nas montanhas ensolaradas, mas sim no meio do capim molhado e embaixo das folhas secas, às vezes quase no fim de dezembro. E os meus dentes de leão estão às suas ordens, meus amigos, e estariam ainda se eu tivesse 2 vezes mais. Uma carruagem simples, mas bonita, pintada de verde escuro, tinha parado em frente da arruinada porta da mansão. O grupo saiu e, com exceção do tio Venner, que iria dentro de alguns dias, se acomodou no veículo. Todos conversavam e riam, muito alegres, e como acontece muitas vezes, nos momentos em que deveríamos estar trêmulos de emoção, Clifford e Hepzibah despediram-se para sempre da casa dos seus antepassados com tanta tranquilidade como se fossem voltar à hora do chá. Várias crianças haviam se ajuntado no local, atraídas pela novidade de uma carruagem da parelha de cavalos baios. Reconhecendo o pequeno Ned Higgins entre os amigos, Hepzibah enfiou a mão no bolso e presenteou o guri, seu primeiro e mais assíduo freguês, com moedas de prata suficientes para povoarem a caverna de caco do seu estômago com uma fila tão variada de quadrúpedes como a que desfilou na Arca de Noé. 2 homens vinham passando pela rua quando a carruagem se afastou. Está vendo só, disse um deles. O que acha disso? Minha mulher manteve durante 3 meses uma vendola dessas, se teve $5 de prejuízo. A velha Pynchon manteve o negócio mais ou menos o mesmo tempo e sai em sua carruagem, com uma parelha dessas. 200 mil, contando sua parte, a de Clifford e a de Phoebe, e alguns dizem que são 2 vezes mais. Se você chama isso de sorte, está bem. Mas não venha me dizer que foi a providência divina. Ótimo negócio, opinou o sagaz Dishay. Ótimo negócio, o poço de Mowley. Enquanto isso, embora na mais completa solidão, exibia uma sucessão de imagens, à semelhança de um caleidoscópio, nas quais uma vista privilegiada poderia prever o futuro de Hepzibah e de Clifford, assim como do descendente do legendário bruxo e da roceirinha sobre a qual ele lançara os laços enfeitiçados do amor. Por sua vez, o olmo dos Pynchon, com a folhagem poupada pelas ventanias de setembro, sussurrava profecias ininteligíveis.
E o sábio tio Venner se afastando, vagarosamente, do pórtico arruinado, tinha a impressão de ouvir acordes musicais e imaginava que a suave Alice Pynchon, depois de testemunhar tantos acontecimentos, a velha maldição e aventura presente, executava em seu cravo a música de adeus de um espírito feliz, antes de partir rumo ao céu, deixando a casa das 7 torres.